Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa correção da unidade 5, ok? Prestando atenção no passo a passo. Número 1. Uma garrafa contendo 1 litro de suco de uva integral apresenta a seguinte informação no rótulo: 1,7 kg de uva por litro. Então, para produzir litro, eu preciso de 1,7 kg de uva. Então, qual que é a razão indicada no rótulo? A cada 1,7 kg de uva, eu vou produzir 1 litro, a minha primeira razão. Letra B. Para obter 2 litros de suco integral, quantos quilogramas de uva são necessários? Se a primeira razão nós mostramos que 1,7 produz 1 litro, então quantos quilogramas eu vou produzir em 2 litros? Observando, em cima eu estou tendo a parte do quilograma e embaixo eu estou tendo a parte do litro. Então, o que tem em cima tem que ter embaixo. Então, prestando atenção nisso daí na hora de formar suas proporções. Multiplica cruzado, x vezes 1x, 1,7 vezes 2, 3,4. Logo, para obter 2 litros de suco, será necessário 3,4 kg de uva. Letra C. Se um copo contém 200 ml, quantos quilogramas de uva serão concentrados nesse copo de suco? Vou prestar atenção agora que o meu copo está em ml, ele não está em litro, como estava mostrando lá desde o início do exercício. Então, a minha primeira razão que eu consegui foi de quilogramas para litro. Só que agora ele quer a minha resposta, minha pergunta está em ml. Então, 1,7 kg de uva eu vou ter para quantos ml? Para 1000 ml, que é o meu litro. Então, quantos quilogramas de uva agora eu vou ter para 200 ml? Em cima está a minha quilograma e embaixo agora a minha ml. Tem que estar na mesma unidade, prestando atenção nisso. Multiplicando cruzado, x vezes 1000, 1000x. 1,7 vezes 200, 340. O 1000 está multiplicando, eu passei dividindo. Logo, 200 ml contém 0,34 kg ou 340 gramas. Número 2. Francisco não gosta de suco de uva integral. Ele mistura um copo de 200 ml desse suco com 3 copos de 200 ml de água e obtém 4 copos de suco diluído. Qual a razão da mistura que Francisco faz? Ele pediu a razão da mistura, então ele pega 1 de suco para 3 de água. Então a razão que ele fez da mistura foi essa. A cada 1 copo de suco eu misturo em 3 de água. Prof, se ele quisesse saber a razão da quantidade de copos que ele obtém, a cada um copo de suco, ele ia ter 4 copos de suco diluído, ok? Vamos prestar atenção aí. Em letra B, uma garrafa de 1 litro de suco integral rende quantos copos de suco de uva diluído? Agora ele quer saber a respeito do quê? Do copo de suco diluído. Se um copo de suco tem 200 ml, então 1000 ml vão ter quantos copos? 5 copos. Por quê, prof? 1000 dividindo por 200 quer dizer que eu colocaria esses 1000 ml aqui em 5 copos. Então, o que a professora fez aqui? Eu usei a razão agora do suco de uva diluído. A cada um copo de 200 ml de suco, eu consigo formar quantos copos diluídos? 4 copos diluídos. Prof, por que você vai usar essa razão agora? Porque eu quero saber a quantidade de suco diluído. Eu não quero saber a quantidade de copo de água que eu vou utilizar. Então, um copo de suco diluído me dá um copo de suco de uva me dá 4 copos de suco diluído. Eu tenho 5 copos de suco, porque eu tenho 1000 ml de suco. Então, eu tenho 5 copos de suco, quantos copos diluídos eu vou obter? Multiplicando cruzado, x vezes 1x, 4 vezes 5, 20 copos diluído. Prof, por que eu já achei a resposta final? Porque os meus denominadores já eram os meus copos diluídos. Então, eu já achei a resposta porque eu usei uma razão querendo dizer a respeito do suco diluído e não da quantidade de água, ok? Que foi diferente da letra A. A proporção 2/3 é igual a 4/6. Pode ser representada de diferentes maneiras. Descubra todas as maneiras possíveis de representar essa proporção. Para cada representação, faça a verificação de sua validade utilizando a propriedade das proporções.
ou seja, verificando se uma razão é igual à outra. Primeiro, 2 e 6 são os meus extremos, o 3 e o 4 são os meus meios. Multiplicando cruzado, eu tenho 2 vezes 6 igual a 4 vezes 3, ou eu tenho 3 vezes 4 igual a 2 vezes 6. Fiz as duas multiplicações para vocês verem como que eu vou chegar nessas proporções diferentes. Primeiro, eu tenho o primeiro, o terceiro, o sexto e o sétimo com essa multiplicação aqui, do 3 vezes 4 igual a 2 vezes 6. Então, vamos observar o que foi feito. Esse 3 vezes 4 igual a 2 vezes 6, eu coloquei aqui na primeira, ó. O 4 estava multiplicando com 13, então eu passei ele dividindo. O 6 ele multiplicava com 2, então eu passei ele dividindo. Na terceira, o 3 estava multiplicando com 4, eu passei o 3 dividindo. O 6 estava multiplicando com 2, eu passei dividindo. Na sexta, eu tinha o 4 multiplicando com o 13, então eu passei o 4 dividindo. Eu tinha o 2 multiplicando com o 6, então eu passei o 2 dividindo. Na sétima, o 3 multiplicava com o 4, eu passei dividindo. O 2 que multiplicava com o 6, também passei dividindo. Nessa primeira que nós tínhamos feito, 2 vezes 6 igual a 4 vezes 3, eu vou conseguir a proporção segunda, quarta e quinta. Então, vamos lá. O 6 que multiplicava com 2, eu passei ele dividindo. O 4 que multiplicava com 13, eu passei ele dividindo. No quarto, eu tinha o 2 multiplicando com o 6, passei dividindo. O 3 multiplicando com o 4, passei dividindo. E na última, na quinta, o 2 multiplicava com o 6, passei dividindo. O 4 multiplicava com o 3, eu passei dividindo. Para verificar se eles são iguais, ó, e ele colocou, faça a verificação da sua validade utilizando a propriedade. Vamos ver se essas duas razões são iguais. O 3 sextos, se eu simplificar por 3, eu consigo chegar em 1 meio. O 2 quartos, se eu simplificar, eu também chego em 1 meio. Então, 1 meio igual a 1 meio, elas são iguais. 2 quartos de novo e 3 sextos, também consigo simplificar. As duas eu chego no 1 meio. 4 sextos e 2 terços, eu consigo simplificar o 4 sextos por 2, que eu chego nos 2 terços. Então, elas são iguais. 6 terços e 4 meios, 6 dividido por 3, 2. 4 dividido por 2, 2. Também chego no mesmo resultado. 6 quartos dividido por 2, 3 meios. Chego no 3 meios, então certinho. 6 quartos dividindo, simplificando por 2, 3 meios. Então chega também certinho. E aqui a mesma situação. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 3, 2 também. Então, todas elas possuem a mesma razão. Número 2. Júlia, Paty e Matheus decidiram fazer bijuterias para vender. Combinaram que o lucro obtido nas vendas seria dividido em partes proporcionais, ó. Então, eu tenho uma igualdade entre razões, ao tempo de trabalho de cada um. Visto que não dispunham de mesmo tempo para se dedicar ao empreendimento, ao final do mês, eles obtiveram um lucro de R$2.000. Sabe-se que nesse mês, Júlia trabalhou 5 horas, Paty 12 horas e Matheus 8 horas. Quanto caberá a cada um? Tente com seus colegas de grupo descobrir diferentes maneiras de resolver esse problema. Nós até discutimos sobre esse problema, né? Teve gente que fez de várias maneiras aí. Então, vamos primeiro prestar atenção nisso aqui, ó. O lucro aí de vendas, ele será dividido em partes proporcionais. Como assim partes proporcionais, prof? De acordo com o tempo que cada um trabalhou. Então, a Júlia, ela vai receber de acordo com as 5 horas. A Paty vai receber de acordo com as 12 horas. E Matheus vai receber de acordo com as 8 horas. Então, eu montei as minhas razões primeiro. Júlia recebe de acordo com 5. Paty recebe de acordo com 12. Matheus recebe de acordo com 8. E quanto que eles devem receber no total? R$2.000. E quantas horas eu tenho aqui para estar dividindo esses R$2.000? 25 horas. Quando eu tenho 2.000 dividido por 25, eu achei o meu 80, que nós conversamos na explicação aquele dia, que o meu 80 é a minha constante, lembra?
Então, quer dizer que cada razão dessa daqui, ela tem que ser igual a 80. Então, Júlia sobre 5 igual a 80, então Júlia ela vai ganhar R$400. P sobre 12 igual a 80, Paty vai ganhar R$960. Mateus sobre 8 é igual a 80, quer dizer que Mateus ganhou R$640. Se vocês fizerem o teste 400 dividido por 5, chego no 80. 960 dividido por 12, chego no 80. 640 dividido por 8, eu chego no 80. Por quê? Porque ele disse que elas seriam proporcionais. Então, se elas são proporcionais, a razão entre eles tem que ser a mesma. Então, a razão de Júlia, a razão de Paty e a razão de Mateus, eles chegam numa mesma constante. Por isso, nós usamos esse 80, que é a constante que é igual a todas essas razões, ok? E se quiser conferir, 400 mais 960 mais 640 chega nos R$2.000 de lucro que teriam todos eles juntos. 4. A Secretaria de Educação de um município adquiriu 720 livros de literatura para serem distribuídos em 3 escolas, em partes proporcionais. Ó, de novo, vamos prestar atenção em partes proporcionais ao número de turmas de cada uma. Sabendo que a escola A possui 18 turmas, a escola B 10 turmas e a escola C 8 turmas, determine o número de livros que cada escola irá receber. Então, se elas são proporcionais com a quantidade de turmas, eu sei que a escola A vai receber de acordo com as 18 turmas. A escola B vai receber de acordo com as 10 turmas. A escola C de acordo com 8 turmas. E quantos livros todas essas escolas vão receber? 720 livros. E quantas turmas eu tenho ao total para distribuir esses livros? 36. Por quê, prof? 18, 10 e 8, 36. Então, 720 dividido por 36, nós achamos o 20. Quem é o meu 20? É a minha constante, não esquece. A minha escola, dividindo para 18 turmas, tem que me dar uma constante 20. Então, a minha escola ela vai receber 360 livros. Prof, de onde tirou esse valor? Não tenho nada embaixo do 1, multiplica, embaixo do 20, tem o número 1, então multiplica cruzado. A escola B, 200, a escola C, 160. 360 mais 200, 560 mais 160, 720 chega no valor total. E cada uma recebeu de acordo com a quantidade de turmas, ok? Número 5. Numa fábrica de alimentos, a cada 3 pacotes de biscoito comuns, são produzidos 4 pacotes de biscoito sem glúten. Então, a cada 3 pacotes de biscoito comuns, eu vou produzir 4 de biscoito sem glúten. Se o total da produção em um dia é de 8.400, quantos pacotes de biscoito de cada tipo são produzidos? Vamos lá. A cada 3 pacotes de biscoito, eu vou produzir 4 de sem glúten, né? Então, quanto que eu tenho no total? Quando eu tenho 3 de comum e 4 sem glúten, eu tenho 7. Então, eu tenho 3 comuns a cada 7 pacotes. 3 mais 4, 7. Prof, se eu fizesse ao contrário, se eu quisesse saber o de sem glúten primeiro, seria 4 pacotes de glúten para cada 7. Então, nós tiramos esse 7 de onde? Do 3 mais o 4. Então, 3 sobre 7 é igual. Esse meu x, então, vai ser quem? Os biscoitos comuns. Por quê? Porque aqui em cima está os comuns e embaixo está o meu total. A cada 3 dentro de 7. Quantos? Dentro de 8.400. Multiplicando cruzado, 7 vezes x, 7x. 3 vezes 8.400, 25.200. O 7 estava multiplicando, eu passei dividindo. Logo, eu tenho 3.600 biscoitos comuns. O meu total era de 8.400, então 8.400 menos o 3.600 que eu acabei de descobrir, então sem glúten chega a 4.800, ok? Próximo, número 6. O mapa é uma visão reduzida de parte ou de toda a superfície terrestre. A partir dessa relação de grandeza apresenta-se a escala. Com relação à escala, assinale o que for correto. Vamos lá. Letra A. Os mapas podem apresentar 2 tipos de escala. A escala numérica, que é representada por uma fração, e a escala gráfica, que é uma linha graduada na qual se indica a relação entre a distância real e a distância representada.
Essa linha graduada aqui, vocês veem bastante naqueles mapas das aulas de geografia. Tem bastante essa linha graduada. Então, as duas maneiras são corretas. A escala numérica mostra a redução do tamanho real para o mapa utilizando-se de uma fração, ou seja, 1 centímetro do mapa equivale a x centímetros do tamanho real. Por isso que nós falamos que a escala é uma razão entre o desenho, o tamanho do desenho, sobre o tamanho do real. E sempre tem que trabalhar com a mesma unidade para determinar a escala. Se no numerador tem centímetro, no denominador em centímetro. Se no numerador está em milímetro, no denominador em milímetro também, ok? Já na escala gráfica, a representação da redução é dada por uma reta graduada. Depois vocês peguem exemplos de mapas lá na apostila de geografia para vocês tirarem essa dúvida, tá? Vocês vão observar essa distância em linha graduada. Letra B. Em um mapa com escala de 1 para 3 milhões, a distância em linha reta entre as cidades de Maringá e de Cascavel é de 72 milímetros. Ó, então quer dizer que a unidade de medida que está sendo usada nesse mapa é o meu milímetro. Essa distância em linha reta no real corresponde a 216 quilômetros. Vamos lá. É correta, né? Porque a prof resolveu, mas vamos explicar por quê. Primeiro, ele falou que a minha escala é 1 para 3 milhões. Mas, prof, de onde você tirou essa razão aqui? De novo, vamos lembrar o que a prof falou na letra A. A letra A, que fala sobre a escala, o tipo de escala, eu tenho escala igual a desenho, medida do desenho, sobre o real, a medida do real. Então, a minha escala que foi dada no exercício, então eu vou substituir 1 para 3 milhões. Igual, quem é a medida do meu desenho? 72 milímetros. E quem é a medida do meu real? É o que eu quero descobrir para saber se chega nos 216 ou não. Então, a prof colocou x. Lembrando que está em milímetro, ok? X vezes 1, x. 72 vezes 3 milhões, 216 milhões de milímetros. Para eu transformar milímetros em quilômetro, basta eu dividir por 1 milhão. Tem que lembrar daquela escalinha, tá bom? Para vocês fazerem as conversões. Então, dividindo por 1 milhão, corta os 6 zeros, eu tenho 216 quilômetros. Então, verdadeiro, a letra B está correta. Letra C. Pode-se afirmar que quanto maior a razão da escala, maior é a área mapeada. Sendo assim, o mapa mundi, numa escala de 1 para 5 milhões, por exemplo, possui a maior escala, pois abarca toda a superfície terrestre. Não, mentira! Quanto maior a razão da escala, menor é a área mapeada. Maior a razão, menor é a área mapeada. Cuidado com essa situação, ok? É só lembrar o que é a escala. Letra D. Em um mapa, uma fazenda A é representada por um retângulo de 5 centímetros por 8. Opa! Retângulo. Nesse mesmo mapa, uma outra fazenda B é representada por um retângulo de 2,5 por 4 centímetros. A área da fazenda A é 2 vezes maior que a área da fazenda B? Vamos lá? A área da fazenda A não é retângulo? Então, eu consigo falar que ela tem 40 centímetros, que é o 5 vezes 8. A fazenda B também é retângulo, 2,5 vezes 4 me dá 10 centímetros quadrados, né? A prof esqueceu de colocar aqui. Portanto, a fazenda A é 4 vezes maior que a fazenda B, e não 2 vezes, como o exercício está dizendo. Uma deu 40 centímetros quadrados e a outra 10 centímetros quadrados. Então, vamos tomar cuidado com isso, tá? Então, letra D, incorreto. Letra E. Escala é a relação entre o tamanho do fato geográfico representado no mapa e o seu tamanho real na superfície terrestre. Nós acabamos de falar isso lá na letra A, né? A escala, sim, é a relação do tamanho do desenho pelo tamanho do real. Então, correto. A escala cartográfica é a proporção entre o tamanho do mapa. Ok? Próximo. 1. Um pacote de arroz com brócolis, cujo conteúdo é embalado em saquinhos menores, contém a seguinte tabela de medidas: quantidade de arroz, de água e de sal. Nessa tabela há 3 grandezas: quantidade de arroz, quantidade de água e a quantidade de sal. A proporcionalidade entre a quantidade de arroz e água, ó, proporção entre arroz e água. O arroz para água, 1 saquinho para 1 litro, então 1 sobre 1, 1.
2 saquinhos para 1,5 litro. Então, seria 2 sobre 1,5. E 2 sobre 1,5 chega no 1 que estava no primeiro? 3 sobre 2 chega no 1 que estava no primeiro? 4 sobre 2 chega no 1 que estava no primeiro? Então, não tem proporção entre nenhum deles, ok? Letra B. A proporcionalidade entre a quantidade de arroz e sal. Vamos lá. 1 sobre 2. 2 sobre 3. 3 sobre 4. E 4 sobre 6. Todas essas razões que nós acabamos de falar, elas chegam no mesmo resultado? Não, não chega. Então, não tem proporção também. Na letra C, a proporcionalidade entre a quantidade de sal e água. Agora, vamos lá. 1 sobre 2, 0,5. 1,5 sobre 3, 0,5. 2 sobre 4, 0,5. 2,5, ó, 2 litros e meio, então 2,5 sobre 6, opa, não me dá 0,5. Então, só nessa quarta linha aqui que houve um probleminha. Então, o que eu coloquei? A proporção até a terceira linha da tabela, pois pode-se dizer que para cada meio litro de água é utilizada uma colher de sal. Assim, seguindo essa proporção, no caso de 2,5 litros, seriam necessários, então, 5 colheres de sal e não 6. Por quê? Porque até aqui na terceira linha eu tinha uma proporção, né? Sempre esse com esse me dava igual de baixo. Então, 1 sobre 2, 1,5 sobre 3, 2 sobre 4, chegava a uma mesma razão. Somente na quarta linha que não deu certo. Então, para ter a proporção nesse caso, então eu teria que ter 5 colheres de sal, para ficar certinho, ok? Então, eu tive proporção até a terceira linha. Número 2. Na embalagem de um achocolatado, há a seguinte sugestão de preparo. Adicione 2 colheres de sopa a uma xícara ou copo de leite. Opa, ó, 200 ml. Então, eu uso 2 colheres para 200 ml. Para preparar 1 litro de leite com chocolate, quantas colheres de achocolatado são necessárias? Eu uso 2 colheres para 200 ml, ó. Em cima a quantidade de colheres e embaixo a quantidade de leite em ml. Então, eu quero saber quantas colheres eu tenho em 1 litro. Só que em 1 litro, para eu deixar em ml, 1000 ml, porque embaixo já estava em ml, então eu vou permanecer em ml, ok? Multiplicando cruzado, 200 vezes x, 200x. 2 vezes 1000, 2000. O 200 está multiplicando, eu passei dividindo, então eu consigo 10 colheres. 2000 dividido por 200, ok? Então, para 1 litro de leite, eu tenho 10 colheres de chocolate. Na letra B, para representar um copo com capacidade de 150 ml, quantas colheres de chocolate são necessárias? Olha lá. 2 colheres para 200 ml. Quantas colheres para 150 ml? Multiplicando cruzado, 200x igual a 300. 300, o 200 está multiplicando, eu passo dividindo. 300 dividido por 200, 1,5 colher, ok? Prof, não é colheres? Não, ó. Só pode colocar no plural quando a parte inteira passa de uma unidade, tá bom? 3. A distância real em linha reta entre as cidades de Campinas e São Paulo é de 90 km. Em um mapa, essa distância é de 3,6 centímetros. Determine em que escala o mapa foi construído. Observe, nós temos a medida do real, que é o 90 km, e nós temos a medida do desenho, que é 3,6 centímetros. Lembra que a prof disse que escala é igual à medida do desenho sobre a medida do real? Só que eu tenho que trabalhar com a mesma unidade. Então, se em cima está em centímetro, embaixo eu também tenho que transformar em centímetros. Então, 3,6 centímetros está para 9 milhões de centímetros. Por quê, prof? Porque de quilômetro para centímetro, eu vou multiplicar por 100 mil, ok? Então, vamos lá. Multipliquei por 100 mil, basta acrescentar 5 zeros. Então, 9 milhões. Multipliquei por 10 para tirar essa vírgula, então 3,6 vezes 10, 36. 9 milhões vezes 10, 90 milhões. Simplificando por 36, 36 dividido por 36, 1. 90 milhões dividido por 36, 2 milhões e meio. Então, a minha escala está de 1 para 2 milhões e meio, ok? Então, significa que a cada 1 centímetro do meu desenho,
representa 2,5 milhões de centímetros no real. 4. Cada 10 alunos de uma classe, 4 gostam de basquete. Se na classe há 10 alunos que gostam de basquete, quantos alunos tem na classe? Olha lá, a cada 10 eu tenho 4 gostando de basquete. Então, ó, 4 gostam de basquete, mas de um total de quanto? De 10. Só que agora eu tenho 10 que gostam de basquete e eu quero saber de um total de quanto? Ele perguntou quantos alunos tem na classe. Então, 4 a cada 10. Então, se eu tiver 10 gostando de basquete, quer dizer que eu vou ter quanto no total? Multiplicando cruzado, 4x igual a 100. O 4 estava multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por 4, então eu tenho 25 alunos. Número 5. Numa lista de exercícios de matemática, para cada 3 exercícios de geometria, havia 2 de álgebra. A lista continha 45 exercícios sobre geometria ou sobre álgebra. Quantos exercícios haviam de geometria e quantos de álgebra? Ó, para cada 3 exercícios de geometria, haviam 2 de álgebra. Então, quando eu tinha 3 de geometria, 2 de álgebra. Então, 2 de álgebra para cada quanto? 5. 3 com 2. Quantos de álgebra dentro de 45? 5 vezes x, 5x. 2 vezes 45, 90. O 5 está multiplicando, eu passei dividindo. Então, eu tenho 18 exercícios de álgebra. Se 45 era o meu total, 45 menos 18, 27 exercícios de geometria. Ok? Próximo. Número 6. Mateus, Rafael e Júlia alugaram uma casa na praia para passar um feriado prolongado de 5 dias à beira-mar. No entanto, eles não ficaram o mesmo número de dias juntos. Combinaram, então, que as despesas da viagem seriam repartidas proporcionalmente ao número de dias que cada um permaneceu na casa. Mateus ficou 4 dias, Rafael 3 dias e Júlia 5 dias. O total de despesas foi R$ 450. Qual foi o valor pago por cada um dos jovens? De novo, ó, eles pagaram de acordo com a quantidade de dias. Então, Mateus, ele vai pagar referente a 4 dias. Rafael vai pagar referente a 3 dias. E Júlia vai pagar referente a 5 dias. E qual que é o total desses 5 dias? 450. Mas quantos dias eu tenho que dividir? 12. Mas, prof, eles só ficaram 5. Por que aqui dá 12? Porque cada um vai pagar por 5 dias. Então, se cada um ficasse 5 dias, seriam 15 o total de divisão para fazer, porque cada um vai ficar 5 dias. Então, nesse caso, como não ficaram, nem todos ficaram 5, deu 12. 450 dividido por 12, 37,50. 37,50 por dia para cada um. Então, se o Mateus ele ficou 4 dias, significa que ele vai pagar R$ 150. Se o Rafael ficou 3 dias, ele vai pagar R$ 112,50. E se a Júlia ficou todos os dias e 5 dias, R$ 187,50. Por isso que nós dividimos por 12, porque foi a quantidade de dias que deu no total para eles, ok? Próximo, número 7. Numa cooperativa rural, toda a produção de grãos é dividida em partes proporcionais ao número de trabalhadores de cada família. E em uma safra foram colhidas 600 toneladas de feijão. O número de trabalhadores por família são os seguintes. Silva tem 2 trabalhadores, Pereira 5, Yamamoto 4, Miller 3 e Matos 6. Qual foi a parte que coube a cada família? Ele não disse que é proporcional à quantidade de trabalhadores? Ó, o número, é dividido em partes proporcionais ao número de trabalhadores. Então, a família Silva ela vai ganhar de acordo a 2 trabalhadores. Pereira, 5, Yamamoto, 4, Miller, 3 e Matos, 6. Então, eles vão ganhar de acordo com a quantidade de trabalhadores que tem. Só que quantas toneladas eu tenho para dividir entre essas famílias? 600 toneladas. E quantos trabalhadores eu tenho? 20 trabalhadores. Então, 600 dividido por 20, a minha constante é o meu 30. Então, eu tenho a primeira família Silva para 2 trabalhadores. Então, a família Silva vai receber 60 toneladas. A família Pereira, 150. Família Yamamoto, 120. A Miller, 90. E a Matos, 180. Lembrando que é só multiplicar cruzado. Nós fizemos
vários exercícios parecidos com esse, ok? Número 8. No final de um campeonato, uma turma de amigos fez um bolão de apostas sobre o resultado do jogo. Nem todos entraram com a mesma quantia, e como houve 4 vencedores, o prêmio foi dividido proporcionalmente. Veja no quadro a seguir a relação dos vencedores e quanto cada um pagou para participar do bolão. O Marcos ele pagou R$ 15, o Paulo R$ 25, João R$ 20 e a Marta 10. Lembrando que eles vão ganhar proporcional ao que eles pagaram. E o prêmio foi de 560. Então, se eles vão ganhar proporcional ao que pagaram, então Marcos vai ganhar proporcional a 15. Paulo vai ganhar proporcional a 25. João vai ganhar proporcional a 20 e Marta vai ganhar proporcional a 10. Quanto vai ser o prêmio total entre eles? 560. Então, eu tenho quantos reais que foram arrecadados por eles? 70. 560 dividido por 70, eu tenho uma constante 8. Para descobrir o que cada um ganhou, vou pegar cada razão deles e colocar igual a minha constante. Então, Marcos ele vai ganhar R$ 120, o Paulo vai ganhar 200, João 160 e a Marta R$ 80. Para ter certeza que nós aprendemos ou que nós fizemos o resultado correto, soma cada valor desse e observa se chegou no 560, ok? 9. Dados os pares de triângulos, verifica se existe uma mesma razão entre os seus lados correspondentes. Lados correspondentes, observem os meus vértices, por favor. Entre o A e o B, eu tenho 4. Entre o A' e o B', eu tenho 6. Então, esses são os meus lados correspondentes. Observa os vértices que eles estão, ok? Então, vamos colocar na letra A. O 4 ele está para quem? Para o 6. O 5 ele vai estar para quem? 7,5. O 6 ele vai estar para quem? Para 9. Será que todas essas razões elas chegam no mesmo resultado? Se vocês observarem 4 dividido por 6, 5 dividido por 7,5 e 6 dividido por 9, sim, chega no mesmo resultado, a 0,6. Então, quer dizer que elas possuem uma mesma razão, elas formaram uma proporção. Na letra B, eu tenho que o 6 está para 5, que o 10 está para o 13 e o 8 está para o 12. Só que 6 sobre 5 é diferente de 10 sobre 13 e é diferente do 8 sobre 12. Então, elas não possuem uma mesma razão, porque elas não chegam no mesmo resultado. Na letra C, eu tenho 6 sobre 4, 9 sobre 6 e 12 sobre 8. Sim, todos eles chegam a um único valor, que é 1,5. Então, sim, elas possuem uma mesma razão, então elas são proporcionais. Agora, o número 1. Considere as informações contidas na figura sobre as Olimpíadas de 2016 e analise as afirmações. Primeira, foram servidas 1,1 vezes 10 elevado a 7 refeições. Bem aqui na figura fala, foram servidas 11 milhões de refeições. Então, é verdadeira. Por quê? Porque 1,1 vezes 10 elevado a 7, basta pegar 1,1 e multiplicar por 10 milhões. Porque 10 milhões, o meu 7 significa quantos zeros eu tenho. Tenho 7 zeros. Então, 1,1 vezes 10 milhões, sim, eu chego em 11 milhões. Número 2. Os fotógrafos representam 12% dos jornalistas credenciados. Quantos jornalistas credenciados eu tenho? 25 mil. E quantos fotógrafos? 3 mil. Então, eu tenho 3 mil dentro de quanto? De 25. 3 mil dividido por 25, 0,12. Para transformar em porcentagem, multiplica por 100. Então, verdadeiro, 12%. Número 3. O número de cabides representa 1 sobre 500 do total de itens adquiridos, alugados pelo comitê. Terceira, verdadeira. Por quê? Quantos cabides eu tenho? 60 mil cabides. Dentro de quantas pessoas? 300 milhões. Então, 60 mil sobre 300 milhões, sim, eu chego em 1 sobre 500. Então, verdadeiro. 4. Com a venda de ingressos, o comitê organizador dos jogos arrecadou aproximadamente 1,2 bilhão de reais. Isso significa que cada um dos 7,5 milhões de ingressos colocados à venda foi vendido ao preço de R$ 160, preço médio. Vamos observar? Se eu arrecadei 1,2 bilhão, dividindo o que eu arrecadei pela quantidade de ingressos que foi vendido, lembrando aqui que faltou 3 zerinhos, tá bom, gente?
Então, 1,2 bilhão dividido por 7,5 milhões, sim, eu chego em R$ 160. Lembrando que faltou 3 zerinhos aqui, ok? Então, se todas elas são verdadeiras, a minha resposta correta é a letra D. Todas as afirmativas são verdadeiras. Próximo. Número 2. Um pai dividirá R$ 360 entre seus 3 filhos, em partes proporcionais às idades deles, 8 anos, 10 anos e 12 anos. Quanto o filho mais velho receberá mais que o mais novo? Então, primeiro eu tenho que saber quanto cada um vai ganhar, correto? Então, o filho A, eu coloquei A, B e C, o nome dos filhos, ok? O filho A ele vai ganhar proporcional à sua idade, então 8. O B a 10 anos e o C a 12 anos. E juntos eles vão receber R$ 360 para 30, que é a soma das idades embaixo. Então, para cada idade vai me dar 12. Então, R$ 12 para cada idade é a minha constante. Então, o filho A, que tem 8 anos, ele vai receber R$ 96. O filho B, que tem 12 anos, vai receber R$ 120. E o filho C, que tem 10, né? Desculpa, a letra B. E o filho C, que tem 12 anos, vai receber R$ 144. Ele quer saber, o filho mais velho vai receber quanto a mais que o mais novo. O mais velho é 12 e o mais novo é 8. Então, 144 menos 96, o filho mais velho ele vai receber R$ 48 a mais do que o mais novo. Então, a letra D. Número 3. Sabe-se que para preparar uma determinada suplementação alimentar, a quantidade de suplemento a ser diluída deve ser de 3% do volume de leite. Se for utilizado meio litro de leite e se a medida usada para o suplemento, uma colher, que tem 3 centímetros cúbicos, então o número de colheres de suplemento que será necessário nessa preparação é igual a... Primeiro, eu tenho que descobrir qual é a porcentagem, né? 3% do volume de leite. E qual que é o volume de leite utilizado? Meio litro. Então, 3% de 500 é 3 sobre 100 vezes 500, transformando a porcentagem. 3 vezes 500 me dá 1.500, dividido por 100, 15 ml. Então, quer dizer que 3% de 500 ml me dá 15 ml. Nós devemos lembrar que 1 centímetro cúbico ele é igual a 1 ml, tá bom? Eu coloquei aqui para vocês lembrarem. E ele disse no exercício que uma colher é igual a 3 centímetros cúbicos. Se eu tenho 15 ml, que é os 3% que ele disse, 15 ml também é 15 centímetros cúbicos, porque nós colocamos aqui para lembrar vocês. Sempre, professor, que vai ser assim? 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml? Sim, sempre. Então, se eu tenho 15 centímetros cúbicos dividido por 3 centímetros cúbicos aqui, eu consigo descobrir quantas colheres. 15 dividido por 3, 5 colheres eu consigo, ok? Pessoal, essa foi a nossa correção da unidade 5. Espero que vocês assistam com bastante atenção e vejam o passo a passo que foi feito, ok? Bom estudo a todos. Obrigada, beijo!